Alô, alô. Sem som ainda. Alô, alô. Alô, alô, alô. Som, som. Alô, alô. Opa. Alô, alô. Bom, amigos, vamos tomar assento, pegar os seus lugares para a gente recomeçar. Pessoal que são os relatores dos grupos, que vai dizer aqui, que vão dizer o resumo do que foi conversado, pode vir aqui para frente já. A gente tem os nomes deles, não? Os relatores dos grupos? Quem que é a primeira? Vai lá, relator. Atenção, pessoal dos grupos, relatores podem vir aqui na frente para dizer para a gente. Podem vir. Representante do uso do solo, expansão urbana. Isso. Aqui, ó, vou ler os nomes para o pessoal não ficar tímido. Pode vir aqui para frente, ó, a gente usa esse mesmo microfone e deixa esse aí para a participação no final. São 4, né? Deni Márcio está vindo, a gente vai falando enquanto ele chega, não é? Então vocês digam seus nomes e a gente vai estabelecer um prazo razoável de 5 minutos para cada um deles. Claro que com um pouco de paciência, que eu sei que alguns devem ter muitas coisas para dizer. E depois que eles falarem o que foi discutido nos grupos lá fora, a gente vai ter a participação de vocês, livre, por esse microfone. Mas aqui a gente vai limitar o tempo a 3 minutos cada um. Então, a gente vai fazer o seguinte, quem quiser falar, vem aqui, façam uma fila e se identifiquem, eu vou estar aqui ajudando, se identifiquem e podem usar a palavra, a gente está anotando tudo para depois compor a nossa proposta do plano diretor. Quem vai ser o primeiro? Ou a primeira? Você? Boa tarde, meu nome é Joel, eu sou arquiteto e sou responsável pelo grupo de uso do solo, mobilidade, uso do solo e expansão urbana. Aqui as questões de algumas pessoas, aqui a primeira pergunta o plano diretor em vigor, que vai ser mudado, previa só autorizar novos loteamentos em áreas que possuem vizinhança com 60% de ocupação. Isso dos bairros, crescendo. Isso foi mudado para 60% do loteamento mais próximo. A pergunta é, isso não deixa a prefeitura refém de loteadores? Pergunta B, não vai permitir a ter novos vazios urbanos? Pergunta C, isso não pode ser usado por loteadores que vão lançando aos poucos e segurando os novos? Isso é uma pergunta. Vamos mudar porque tem muita pergunta. Alteração, outra questão foi falou que ele abriu um loteamento que tinha um zoneamento e depois de um certo tempo o loteamento mudou. Ver se isso pode ou se a legislação prevê alguma coisa sobre isso. Outra coisa, loteamentos aprovados com o mínimo de 15% de arborização. 90% de infraestrutura completa, ou seja, está pedindo aqui para ter só 15% de arborização e 90% de arborização. Outra coisa aqui, o plano diretor deve ter essência de priorizar o município melhor, sem interesses próprios e sem interesses coletivos. Outra questão aqui, a expansão urbana na área do Abóbora deve ser consciente e urbanizada para uma expansão coerente à cidade. Sobre a Lei 81.217, ele pede para saber algum padrão aqui dos loteamentos. Liberar a verticalização para permitir a permeabilidade, ou seja, aumentar a verticalização para aumentar a permeabilidade. É uma ideia que a gente pode discutir. Os termos deveriam ser
os temas deveriam ser em horários diferentes, aí já é uma opção para a plenária, né? Vamos ver o que mais aqui. Aqui outra questão importante, os lotes com 250 metros quadrados, que só pode ocupar 25% do loteamento, ele está propondo mudar para 75% e sem outorga. Baratear os valores dos lotes. Isso na nossa pesquisa lá tem muito problema. Minha casa, minha vida. Aproximar a moradia do local de trabalho. As indústrias, né? Ou seja, trabalhar com essa parte. Só que teve um outro aqui que até queria essa integração maior. Não ter essa... diversificar, né? Ter a parte fora da cidade. Essa parte econômica. Setores industriais próximos aos que existem, ter novos setores, mas próximos aos que já existem. Que mais? Contemplar lotes de 250 metros nos projetos de implantação imobiliária. Teve muitas perguntas aqui, meu grupo eu acho que foi o maior também, tinha 2 temas reunidos, né? Minha Casa Minha Vida, interesse social, lotes para implantação de casas para o programa, ou seja, os loteamentos de uso social. Esse aqui é um problema que a gente tem, ação do poder público para a ocupação dos lotes do centro, proibir a instalação de meio lote, que é a divisão dos lotes. Hoje a prefeitura já proíbe isso, né? Não proíbe, o desmembramento já não pode fazer mais. Você pode até fazer como regime de condomínio. Aplicação da lei para coibir uso comerciais em logradouros públicos, ou seja, tem muita coisa acontecendo aí. Cobrança de ônus a quem causar dano ao patrimônio público. Área de expansão se ampliada, a área de expansão ocupar nos vazios urbanos. Ele faz umas perguntas para os vereadores, que é quantos vereadores são a favor da expansão urbana. A área de expansão urbana incluir próximas às da mancha urbana, ou seja, não espalhar muito, se concentrar já perto do que já tem. IPTU, cobrar... esse aqui é uma pergunta, o IPTU deve se cobrar do comprador dos lotes e não do empreendedor, desde que cobrada... Está falando para cobrar... desde comprovada a posse do contrato, ou seja, só cobrar o IPTU depois que ser vendido o terreno. Desmembramento, não permitir fracionamento, isso é uma questão. Empreendimento de interesse social próximo a loteamentos de outras naturezas, ter essa integração da população, né? Essas são as minhas perguntas. Nós vamos fazer todos os relatórios, vai fazer o relatório e depois amanhã a gente já tem discussão sobre todas essas perguntas lá na nossa pós-graduação. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Nosso grupo diz respeito ao zoneamento rural. As considerações do grupo vão de encontro a um planejamento que até então não ocorria. E as ponderações vão: formação e condução de agroindústrias rurais, de processamento de alimentos de origem animal e vegetal, estabelecidas em locais próprios. Estabelecer faixa de domínio nas estradas vicinais. Hoje, grande parte das estradas vicinais, o produtor, em função do custo da retirada da cerca ou de obras de arte, como faixas de contenção e outras para bolsões de infiltração, não está sendo possível. Organizar o município por regiões com aptidão das culturas em cada região e a sua coordenada à implantação de pequenos animais e grandes animais. Adequação e sinalização vertical no campo das estradas rurais, com identificação dos produtores rurais e dar nome a essas estradas, porque hoje até então, principalmente na questão da segurança pública, foi elencado no sindicato que quando o policial tem que ir à propriedade rural, ele não consegue porque, dependendo da região que está,
Todas as fazendas são tipo Fazenda Pindaíbas. Tem mais de 80 fazendas com o nome de Pindaíbas. Fazenda Rio Verdinho, tem mais de 40. Então, criar uma identidade para essas estradas. Para plantio em nascentes, deverá ter laudo técnico aprovando tal prática, valendo-se do uso, manejo e adequação daquela cultura. Mananciais de abastecimento deverão ter vistoria anual para a preservação da água e manejo adequado das atividades ali implementadas. Irrigação. Outorgas serem expedidas pelo município. Descentralizar a outorga da CECIMA, porque hoje está a cargo deles, eles não vistoriam, e aí há mananciais que estão com o seu nível comprometido, dada a quantidade de captação que está havendo em certos mananciais. Lixo rural e químico. Montar entrepostos centrais em algumas regiões e aterro para receber produtos não recicláveis e destinação do lixo químico. Nós temos só na central de Rio Verde, através da ADIRV, mais de 1.200.000 quilos de embalagem defensivo que são captadas todo ano, tríplice lavada. Agora, no campo, ainda fica muito mais do que isso aqui. E o roubo de cargas de defensiva agrícola, bem como também o contrabando de produtos de origem química para a nossa região é muito grande. A ideia é ter rastreabilidade da nota fiscal ao receber essas embalagens na central. Aproveitamento das margens das rodovias com plantio de essências permitidas, como quebra-vento e algumas para alimentação, quando for o caso. As margens das rodovias nossas geralmente têm sido foco de grandes incêndios, começam ali. Se tiver urbanizado, acreditamos que vai ajudar muito no coibimento de incêndios. Escolas rurais, tornar-se um centro comunitário da região. Já existem áreas públicas adquiridas como escolas rurais e ali instalar ali academias, uma quadra de esporte coberta para servir como centro comunitário, porque um dos grandes problemas de êxodo rural se dá por não termos atividades rurais lazer. Estou finalizando. Fazer diagnóstico das áreas de risco e aptidão do município, contemplando a expansão rural e sua ocupação de solo. Porque o diagnóstico que existente está sendo feito agora pela primeira vez. Então, nós queremos contemplar o município com um diagnóstico para empreendimentos novos de implantação. Sugestão é o da Impasa, que ocorre lá em São Paulo, que é uma empresa pública, privada, que faz o planejamento rural na hora de novos negócios. Obrigado. Boa tarde. No tema desenvolvimento econômico, nós trabalhamos 4 subtemas. O primeiro deles em relação à manutenção das empresas já instaladas. Quem teve a oportunidade de passar por ali, percebeu um mapa que está mostrando a alocação das nossas indústrias atualmente em relação a uma cidade dentro do município. Então, o primeiro ponto importante, já que essas empresas estão descentralizadas, nós temos hoje pelo menos 5 ou 6 áreas de concentração de empresas em Rio Verde, e a cidade já se aproximou e em alguns casos está cercando essa região industrial. A importância de manter essas empresas e proteger esses empregos que existem hoje. Porque se há uma pressão pela mudança de determinada empresa de local,
é uma oportunidade que se cria para o empreendedor repensar a presença da empresa aqui no nosso município e, de repente, considerando o cenário atual, que é diferente de quando ele implantou a indústria, pode ser que ele implante ela em outro município. Então é importante manter os empregos e a renda que é gerada hoje pelos distritos, pelas empresas que já estão instaladas aqui no município. O segundo ponto é sobre atração de investimentos. A importância de definir uma zona industrial para a alocação de novos negócios. E para isso foram colocadas algumas premissas. Primeiro, considerar a questão de logística, mobilidade e previsão de anéis viários. Depois, a disponibilidade de mão de obra. Isso foi tratado aqui agora há pouco, da proximidade do emprego da indústria, do distrito, em relação à disponibilidade de mão de obras. E esse é um critério, uma premissa a ser considerada. E depois, disponibilidade de água e de energia. Dentro da questão logística, também há que se considerar, além de anel viário, a ferrovia. Dentre as opções que foram trabalhadas, destacamos duas. Uma na BR-060, no sentido da Goiânia, e outra na BR-452, no sentido da Itumbiara. Obrigado, Januário. O terceiro tópico discutido foi em relação a desenvolvimento econômico, considerando comércio e serviços. Uma premissa é o desenvolvimento ou fortalecimento dos centros de comércio nos bairros, que envolve a questão de qualidade de vida, de mobilidade, e esse fortalecimento nas regiões da cidade, já que a cidade cresceu e tende a crescer muito nos próximos anos. Sistema integrado de transporte público e terminal de distribuição de cargas. E, por último, o quarto tópico, sobre turismo. Foi tratado sobre fomento do ecoturismo nos distritos e fortalecimento do turismo de negócios. Obrigado. Pessoal, no meio ambiente, o primeiro tema foi a qualidade da água. Garantir e manter a qualidade da água para o nosso município, para a indústria, para as novas gerações. Como proteger e manter essa qualidade? Então, essa é uma preocupação de várias pessoas que se passaram por lá. Parques, ter parques na cidade, ter mais parques, manter o pouco de verde que a cidade ainda tem, com qualidade, com segurança também. Uma pessoa passou por lá e falou assim, o espelho d'água não está bem cuidado, não tem segurança. Então, ter parques com segurança e qualidade. Saneamento básico para a zona rural, adequado. E também na zona urbana, porque tem muito esgoto clandestino ainda, caído nos nossos córregos, nos fundos dos vales. Então, é uma preocupação de várias pessoas que passaram por lá. Coleta seletiva, implantar coleta seletiva, cuidar do aterro, para ele ter uma vida mais longa e adequar o aterro. Ter uma educação ambiental com política, com plano, essa foi a ideia do Kleiner, não sei se eu estou explicando certo, mas é um planejamento para essa coleta seletiva, é um plano de resíduos municipal, mas com educação ambiental. O grupo acredita que as crianças que vão fazer esse projeto ir para frente. Também o local para lixo eletrônico, né? Nessas praças que eu falei também, ter regras para o uso dessa praça, lixeiras nas ruas e também multar o cidadão que joga o lixo na rua, plantio de árvores nas calçadas, a sugestão foi árvores frutíferas, incentivar o retorno do pomar doméstico, apoio e orientação nesse plantio, calçadas que tenham drenagem, para a gente não aumentar a drenagem da chuva. E é isso, pessoal. Acho que eu não esqueci de nada. Boa tarde. Eu sou o Zé Ronaldo, fui escolhido para fazer uma explanação sobre as sugestões voltadas para a mobilidade urbana. E nós tivemos uma imensa satisfação pelo número de participações que nós tivemos durante esse trabalho. Nosso grupo dividiu a mobilidade urbana em 4 subtemas muito importantes. A hierarquização das vias, né, a hierarquização viária propriamente dita, o transporte coletivo urbano,
o transporte de cargas e veículos não motorizados, na verdade, o trânsito não motorizado, que envolve pedestres e também outros meios de transporte não motorizados. Tivemos como sugestões para a melhoria da mobilidade, melhorar o fluxo na região do Espelho d'Água, ali próximo ao Colégio Ápice, conclusão da Avenida Paulo Roberto Cunha, sentido bairro Popular, integrando com a Avenida Pausanes, ciclovia em toda a cidade, em particular na região norte, linhas de ônibus que atendam o setor Interlagos, na Avenida José Walter, alargar a via e proibir estacionamentos para que dê maior fluidez ao trânsito, construção de um terminal de cargas multimodal na área industrial, voltada para a BR, aqui não especificou se é a 060 ou 452. Incentivo de veículos elétricos por parte do município, como já ocorre na cidade de Curitiba. Ainda mais sugestões de ciclovias para outras regiões da cidade e também implantação de ciclofaixa, reforçando sinalização a favor do ciclista. Incentivar outros modais de transporte, como, por exemplo, transporte individual Uber, ligação entre a região da Vila Borges com o setor Pausanes e a região do Interlagos e a Universidade de Rio Verde. Otimização do transporte público coletivo, fazer o alargamento de algumas vias, aqui fala de vários bairros, né? Nilson Veloso é uma delas, e outras regiões menos favorecidas da cidade. Estacionamento na região do Clube Dona Gersina, com a construção de uma praça ali naquele lote vago que tem em frente ao clube. Melhorar a sinalização da avenida que dá acesso, né, ao Supermercado Conquista, Faculdade Almeida Rodrigues e também o Parque Jatobá. Que os novos loteamentos contemplem ciclovias e sistema binário de trânsito, né? Já sai ordenado desde a sua implantação. Horário especial para retirada de caçambas de entulho nas vias públicas. Duplicação de várias vias, aqui eu não vou nominar cada uma delas não, porque foram várias sugestões. Duplicação do trecho urbano da GO 174, sentido Montevidéu, identificação das vias e implantação de pavimentação em todas as vias do município, duplicação da Rua 12, na região ali entre o Shopping Rio Verde até a Vila Borges, duplicação da Rua 25 no Parque dos Buritis, ligação do loteamento Bela Vista ao Solar dos Ataídes, Interlagos, através de avenida, interligações entre bairros através de avenidas, inclusive com implantação de avenidas em todos os novos bairros, que essas avenidas sejam interligadas entre os bairros, não permitindo a liberação de loteamento sem a interligação dos bairros. Implantação de anéis viários com o intuito de desafogar o trânsito de veículos pesados nas regiões centrais e também nos bairros próximos ao centro na cidade. Investimento na melhoria do transporte público, ligação da rodovia BR-060, ligações, na verdade, fala que de criar novas passagens da BR-060. E outra sugestão que veio foi a questão de uma construção de uma nova rodoviária que não seja dentro do perímetro urbano, que seja mais afastado, próximo à BR-060 e 452. Foram várias sugestões ali, eu não vou conseguir nominar todas, até para não adiantar muito do horário, mas todas nesse sentido, de interligação de vias, de hierarquização viária, definição
de quais são as vias principais, quais são as coletoras e arteriais. Com relação ao transporte coletivo urbano, investimento pesado na questão do transporte coletivo, no transporte de cargas, inclusive com sugestão de implantação por parte do município de um centro de distribuição que possa atender os feirantes e também os comerciantes aqui da cidade. Com relação à questão final que nós abordamos, muitas solicitações no sentido de ciclovias. Foi isso que nos foi apresentado. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou arquiteto, faço parte do grupo de habitação. Diga-se de passagem, a gente pode considerar que seja um tema simples, não é, uma vez que o sonho de todas as pessoas é ter a sua casa própria, ter a sua moradia. E uma vez que as pessoas conseguem isso, elas tendem a melhorar sua qualidade de vida e sua autoestima, por assim dizer. Muito obrigado. Realmente, houve uma grande crítica com relação à localização dos atuais loteamentos de interesse social. A grande parte das pessoas consideram que eles estão muito distantes dos centros urbanos ou das zonas de emprego, e no caso dessas distâncias, elas acham muito periféricos. Realmente, quando existem essas distâncias, eles consideram que a implantação desses loteamentos, em um primeiro momento, sem a devida infraestrutura, não a infraestrutura de asfalto, água de esgoto, mas estrutura de ônibus, a infraestrutura de escolas, de creche, gera uma certa dificuldade. Dentro dessa dificuldade, as pessoas têm a conscientização de que há recursos federais, recursos estaduais que são disponíveis para para suprir essas necessidades. Porém, os desvios em cima desses recursos e a própria demora para essas construções, para a implantação desses recursos, gera uma insatisfação geral para as pessoas. Eles consideram realmente necessário um desenvolvimento melhor desses programas sociais e dessas atuações públicas. E com relação aos próprios programas de distribuição de casa, eles consideram que são muito injustas. Muito falhos os programas para cadastramento, de atualização de cadastro e depois da própria escolha dos próprios habitantes que irão residir nessas residências. Houve um contento de muitas falhas, de falcatruas, por assim dizer. São situações que, acho que com certeza, com um desenvolvimento digital facilitaria, e a própria implantação de loteamentos novos em locais já escolhidos anteriormente, sem um desespero. Obrigado. Bom, gente, acho que eu quero parabenizar muito o trabalho feito nos grupos. É excelente o trabalho. E o mais importante disso é a gente conseguir pensar a nossa cidade. Eu acho que a gente começa a ver de uma outra forma quando a gente consegue elaborar sobre esses temas todos, né? Agora nós vamos abrir para a participação de vocês. Eu proponho que, como metodologia, a gente faça assim: quem quiser falar, vem até aqui, a gente forma uma filinha, a pessoa fala seu nome e tem 3 minutos para dizer, para defender o ponto que quiser e apresentar a proposta, falar sobre o que pensa, o que quer para a nossa cidade de Rio Verde. Pode ser assim? Pode vir de 5 em 5, eu só não encher muito, mas a gente vai ter tempo de ouvir todo mundo que quiser falar. Quem quer começar? Peço que diga seu nome para se identificar. Boa tarde a todos, meu nome é Lenilda Caetano e eu quero falar sobre a moradia, essa casa, minha vida. Toda a vida eu critiquei esse projeto assim, tipo, se é a cidade que vai fazer
o sorteio, se é a cidade que está implantando o sistema, por que aquelas fichas de cadastro têm que ir para Goiânia, para a Caixa? Eu acredito que seja mais um ponto onde a pessoa que tem... Eu vou ser bem clara aqui, se eu falar bobeira, vocês me perdoem, tá? Porque se eu moro na cidade, a pessoa que está na habitação me conhece, sabe quanto eu ganho, sabe a minha necessidade, sabe quantos filhos eu tenho, para que levar esse trem para Goiânia? Quem está lá em Goiânia não conhece o interior, não. Quem conhece o interior é eu. Sou eu, é você que mora aqui. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, eu quero que vocês registrem isso, por favor, Zé Henrique. A questão do deficiente físico. O deficiente físico no Nilson Veloso tem 2 casos. Gostaria que vocês dessem prioridade para que fosse o primeiro quarteirão. Isso facilitaria muito a vida dessa pessoa portadora de deficiência. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Roberto Pizarro, do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. E eu tenho algumas considerações em relação ao plano diretor, que eu vejo que nós temos uma tempestade de ideias, de sugestões, mas pecamos em organizar a própria cidade na questão dos seus dados. Nós não fazemos, neste momento, uma organização, uma tabulação de dados do município. Ou seja, se fala sobre o campo, se fala sobre a cidade, mas nós não temos nenhuma prática que seja a organização de dados para transformá-los em informações, para que a gente possa ter ações concretas e que venham a favorecer a maior parte da população. Muito me preocupa quando venho a um grupo e escuto que a propriedade privada está acima do bem comum. Ou seja, eu tenho a minha terra, faço o que eu desejo, não me interessa o abastecimento de água da cidade. Ou seja, a gente precisa questionar qual que é este plano. Planejamos para quem? E por que planejamos? E para podermos ter um resultado socialmente igualitário, que é impossível nesse sistema que a gente vive, é necessário que a gente tenha uma base de dados e que seja trabalhada e que possa ser concreta para realizações de ações para todos nós que escolhemos Rio Verde para viver. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que muitas pessoas aqui me conhecem, eu sou o Kleiner. Eu fui diretamente no tema do meio ambiente, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Recentemente nós tivemos visitando aí o lançamento do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Acompanhei aí a Secretaria do Meio Ambiente, membros do CONDERV, e até fiz algumas propostas ali para Marion, para nós discutirmos um plano diretor de resíduos sólidos, para que nesse plano tenha algumas questões aí para que a gente possa contribuir com o município. Primeiro, discutir um decreto municipal sobre os grandes geradores de resíduo. Isso eu acho que é muito importante. Existe uma lei federal, uma lei estadual, cabe ao município fazer seu decreto municipal. Outra questão é um cadastro técnico-ambiental. Dentro desse decreto, ter os geradores cadastrados, os prestadores de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos também cadastrados, para que a gente possa facilitar a vida para os fiscais. Até para poder essas empresas estar aí cumprindo com as suas licenças prévias e cumprir com a documentação correta para ter a sua licença definitiva. E um plano de coleta seletiva. Tendo um plano de coleta seletiva, dentro desse plano tem condições da Secretaria do Meio Ambiente e da Educação e demais secretarias discutir um programa municipal de educação ambiental.
Eu acho que a partir daí nós começamos a cumprir com o nosso papel como cidadão, porque esse tema resíduo sólido, são vários setores de fiscalização que têm essa responsabilidade, como a postura, como a saúde, como o meio ambiente e a educação, que faz aí o seu papel para melhorar a cultura do cidadão. Tá? Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, sou Fausto Caparelli, hoje eu aqui represento a ADEME, que é a Associação dos Desenvolvedores do Mercado Imobiliário de Rio Verde. Nós nos unimos há pouco tempo, somos 35 ou mais empreendedores do ramo imobiliário. Estamos aqui, estou representando os meus associados, para que a gente tenha um diálogo com a ARCA, com a Prefeitura, para que a gente ouça vocês e para que a gente possa ser ouvido também. Para trabalhar a cidade, para que ela seja construída da melhor forma possível. Que vocês nos ajudem, a gente sabe, vocês sabem a dificuldade que é trabalhar Saneago, Odebrecht, Celg, essas questões de infraestrutura urbana. A gente passa por uma dificuldade, só quem está no meio sabe o que a gente tem que gastar para que isso seja viabilizado para a população. Mas a gente quer fazer da forma certa, a gente não quer gerar impacto, nem no meio ambiente, nem social. A gente quer fazer da melhor forma possível. Isso só trabalhando em conjunto com vocês e com a Prefeitura. Muito obrigado. Roberto Bessa. Só dar uma sugestão para desenvolvimento rural. Tem uma lei municipal que foi aprovada no final do ano passado, sobre fossa séptica para esse zoneamento, crescimento rural. Então, acho que deve ser melhor revisada essa lei, não só a fossa séptica, primeiro tem que ser um laudo dessa, se é ou não viável a fossa séptica, ou outros tipos, como a gente tem o reator. A outra questão, na área do meio ambiente, para Marion, seria o plano de revitalização do córrego Barrinha e o córrego do Sabo, como nos moldes de Franca, que hoje a gente tem dentro de Franca o rio correndo e não é poluído. E aqui a gente sabe que os nossos dois córregos aqui dentro do município é totalmente poluído. É só isso. Também faço nas minhas palavras do meu xará Roberto, que eu acho que a gente precisa muito de dados concretos para pensar em planejamento. Sem esses dados a gente não pode planejar nada. Obrigado. Sobre os dados, a gente tem até um relatório de diagnóstico feito pela ARCA já, que é o que o Everaldo não apresentou para economizar tempo, mas a gente vai disponibilizar no site da Prefeitura, no Facebook, alguma coisa assim, a gente consegue, né? E quem quiser pode entrar, lá tem uma pesquisa já grande feita sobre a questão da água, a questão do desenvolvimento econômico, do perfil econômico da cidade, crescimento populacional, essas coisas todas. Mais alguém? Vamos aproveitar para participar, gente. Essa hora dessa audiência é a hora da brainstorming, aparecer as ideias. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Gifone. Nós estamos participando aí desse debate com o curso de pós-graduação. Os alunos assim do curso de pós-graduação realmente têm um potencial enorme para pensar Rio Verde. Essa iniciativa eu gostaria de parabenizar o professor Everaldo, a ARCA, o Paulo Vale, o nosso prefeito. E a gente participa dos estudos e de pesquisas em nível nacional do desenvolvimento sustentável, de questões de desenvolvimento sustentável. E a gente percebe que nós temos o grande desafio, não é só para Rio Verde, para o Brasil, como aliar o crescimento demográfico, a população está crescendo,
né? E para a realidade brasileira, aliar, nós vivemos num regime, num sistema que é capitalista. Não adianta a gente querer pensar em soluções que sejam, vamos dizer assim, do pensamento socialista, né, para o sistema, para o ambiente capitalista. Talvez soluções cooperativistas, colaborativos para esse nosso sistema. Nós temos interesses que são de mercado, nós temos o desenvolvimento da cidade, que são os loteamentos necessários. Existe sim a especulação imobiliária, como limitar essa especulação imobiliária? Nós temos lido que a grande utopia não é pensar um planeta socialista, nem capitalista nesses moldes que muitos defendem, né? Aquele capitalismo que está destruindo o planeta, mas nós precisamos pensar numa utopia que é o desenvolvimento sustentável do planeta, uma economia que possibilite a convivência desses diferentes interesses, ou seja, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da localização do ser humano na cidade e no campo. Então, não pensar num plano de desenvolvimento urbano que seja para limitar o crescimento da cidade, mas pensar que nós precisamos, sim, as pessoas estão vindo, né? É inevitável, a não ser que a gente lute por uma involução no crescimento econômico, o que também é uma ideia que existe aí entre os mais radicais. Mas como fazer isso num país que está lutando num contexto de economia mundial globalizada, né? Então, o que a gente vê nas discussões é muita radicalização para um lado ou para o outro. Então, pensar na justiça social, sim, e nós estamos agora pensando no direito do agronegócio, né? E refletindo sobre a nossa propriedade rural ou a nossa propriedade urbana ou o nosso empreendimento, tem que pensar sim na justiça social, no bem-estar social, né? Sob pena da lei. Hoje a gente pensa assim. E, por outro lado, aqueles que pensam que não se pode fazer nada em termos de desenvolvimento, travar o desenvolvimento, é uma incoerência e não leva a nada, a gente não progride. Então, o que nós vemos nessa discussão é que, objetivamente, nós precisamos de dados científicos, pesquisa científica realizada aqui sobre a questão da água, a questão da produção das propriedades que estão no entorno de Rio Verde, que logo serão também locais de desenvolvimento urbano, né, de loteamentos, para onde a cidade vai crescer. Nós estávamos discutindo, por exemplo, trazer água. Vamos trazer água a 150 quilômetros daqui para cá, né? Os romanos traziam água para a sua cidade de 200 quilômetros. Então, vamos pensar para daqui a 100 anos, ao invés de trazer água do Rio Verdinho. Pensar, não, nós não podemos fazer nada na bacia do Abóbora. Olha, é uma ilusão, podemos sim. Nós podemos fazer ecovilas, né? Ali é um local para crescimento, para urbanização, para gente que pode pagar por terras mais caras, que pode pagar por preservação ambiental. Vamos repensar, tirar o imediatismo da exploração, porque senão nós vamos ficar a serviço como inocentes, às vezes até úteis, né? Radicalizando para um lado ou para o outro, para aqueles que têm o interesse de explorar. E aí eu fico pensando, a briga da água é uma briga complexa, é para Perdigão, é para
para comigo, né? Para quem que é, né? Quem consome realmente a água, né? E a quem interessa essa briga. Então, preservar a bacia do Abóbora, sim. De que forma? Não impedindo o crescimento e o desenvolvimento, né? Preservar as outras bacias que nos interessam. E mais, nós estamos vendo no curso, preservar o Rio Verdinho, o Rio Verdão, e trazer a água de um local que não prejudica a própria bacia, vamos dizer assim, os recursos hídricos do município e dos municípios vizinhos. De onde que a gente pode trazer água? Está claro, né? Como é que chama lá a cidade ali? Itajá, Itarumã, traz de lá para cá. Ah, é muito caro isso, tá, mas para daqui a 50, 100 anos, o que é caro, né? Que investimento nós precisamos fazer? Então, são reflexões assim, não imediatistas. Acho que não se pode pensar em barrar o loteamento, o crescimento da cidade. É um sistema capitalista, vai ter gente especulando de um jeito ou de outro. É a minha crença. Como fazer? Legislar para que nós tenhamos loteamentos ecologicamente corretos, né? Legislar para que nós não prejudiquemos o crescimento sustentável do município. É isso. Boa tarde a todos. Edival Portilho, Chequinho. Sou atualmente diretor executivo da ADIAL, uma associação de indústrias do estado de Goiás, rioverdense, e que o Gifone falou 90% do que eu ia falar. Parabéns. Acho que o levantamento de dados realmente do que está ocorrendo no momento em Rio Verde é muito importante. Eu não conheço os dados que já foram elencados pela ARCA. Vou passar a conhecê-los assim que disponibilizar. Mas bem na linha do que o Gifone disse, eu queria só ressaltar 2 pontos. Uma na questão da mobilidade urbana, que de fato nós precisamos realizar aqui a concorrência pública para termos um sistema de transporte urbano coletivo que faça jus a toda a população e não só a algumas empresas que acabam tendo que utilizar de forma disfarçada do sistema público para atender a sua presença, né, dos seus colaboradores. Então, isso é um ponto que eu sugiro que haja uma reunião de todas as grandes indústrias demandadoras de mão de obra e de transporte coletivo, junto com a prefeitura, para avançar com vocês que estão planejando o futuro, para avançar nesse assunto. E o outro é o seguinte: nós sabemos, e até ali durante o painel de uso de solo, que nós tivemos 4,14% de crescimento no período de 4, 5 anos, logo após a implantação da Perdigão, a qual que para quem não sabe, nós participamos desde antes do início, né, Pagani? Nós tivemos 4%, hoje em 200 mil habitantes, 4% seria 8 mil, em 4 anos uma Santa Helena em Rio Verde. Então, é preciso planejar realmente bem, planejar esse crescimento, essa condição de expansão. O sistema é capitalista, nós precisamos dos investidores imobiliários dentro da legislação, porque se vier uma plataforma multimodal aqui, são 4 ou 5 perdigões em termos de movimento econômico. E vem muito mais rápido que uma indústria que tem que construir, no caso da Perdigão, toda uma rede de integração, e aí que levaram anos aí, logicamente, para edificar isso. Uma plataforma multimodal, ela traz um movimento e uma agregação de valor extraordinário, né, e em tempo muito mais curto. Então, gostaria que constasse isso nos estudos de vocês. Nós temos exemplos ali no Espírito Santo, o professor e a professora deve ter outros exemplos do Brasil afora, que em 3 anos o cenário foi muito mais rápido de crescimento do que o que nós experimentamos aqui. Então, mas a linha é essa. Parabéns pela iniciativa do curso de pós-graduação. Reforça a questão dos dados, dados gerais de IBGE, é o que nós temos, a gente sabe, mas para um projeto dessa envergadura, acho que vale a pena investir numa pesquisa detalhada, aprofundada, do que está ocorrendo aqui em Rio Verde, e daí gerar as informações que o colega ali
também comentou. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Bem rapidinho, Luciano Paganini, eu estou como presidente do CODERV. E o que nós viemos falando nos últimos dias, né, o que vem acontecendo em Rio Verde é muito importante, porque há pouco tempo atrás esse tipo de evento não acontecia. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que a última revisão do plano diretor foi feito, né, somente com os vereadores há 10 anos atrás, não porque não se quisesse, talvez não tivesse interesse da sociedade em participar. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante e que nós temos que perceber o seguinte: tanto uma pessoa, uma empresa, uma cidade é a soma de suas escolhas. Nós estamos agora num momento muito importante e nós temos que fazer escolhas. Todas as cidades prósperas, as cidades que prosperaram, que são boas para se viver, que têm um índice de qualidade de vida alta, elas planejaram, baseado, evidente, em cima de números, de fatos, mas elas foram muito disciplinadas em implementar as decisões que foram tomadas, né, os rumos. Eu penso que agora nós estamos num momento para sonhar. Nós temos que sonhar, né, professor? Em uma cidade bonita. Rio Verde tem uma vocação para ser o polo regional do sudoeste de Goiás, é aqui. Mas muita coisa se perdeu ao longo dos anos por falta de eventos como esse. Talvez até de representatividade política, mas nós precisamos sonhar com uma Rio Verde bonita. Nós precisamos fazer um aeroporto novo, para ter 4, 5 voos por dia ou mais. Nós precisamos trazer a plataforma multimodal, mas nós também temos que ter uma cidade bonita. Quem sai, principalmente fora do país, vê coisas bem feitas, coisas bonitas. Nós poderíamos pegar, quem deu o exemplo aqui do Córrego do Sapo e do Barrinha. Tem como deixar ele bonito. Tem técnica para isso. Já a Avenida, né, Paulo Roberto Cunha já ficou bonita, mas dá para melhorar mais. Talvez aquele curso de água, tem técnicas. Nós já vimos em cidades que o pessoal faz uma espécie de umas represas e ficam lâminas d'água. Fica bonito. Só que a água não pode estar poluída, a água tem que estar limpa. E para a água estar limpa tem que ter disciplina, tem toda uma movimentação de Odebrecht, enfim, dos órgãos municipais. Mas nós temos que começar a pensar assim. Eu acho que esse momento é para que a gente diga, nós queremos uma Rio Verde melhor, nós queremos uma Rio Verde mais bonita, porque ela tem a vocação de ser o polo regional. E nós vamos ter que trazer empresas para cá. Uma cidade, para ser próspera, ela tem que ter renda, né? Nós montamos uma Câmara Técnica agora de atração de investimento, né, Dani Márcio? Nós vamos ter que trazer empresas para cá, e as empresas querem vir para cá. Só que, se o nosso plano diretor for bem feito, ajuda um monte em trazer novas empresas para cá. As empresas não querem o terreno, elas querem se instalar num local que tenha qualidade de vida, segurança, tenha formação das pessoas, que tenha universidades boas, que, enfim, que tenha mobilidade, que tenha sustentabilidade. Tudo isso envolve no critério de escolha de uma empresa para se instalar no local. E é isso que nós precisamos fazer agora. Então, em nome do CODERV, eu gostaria de... O pessoal incentivou, eu sei que está sendo meio redundante, nem precisaria falar isso. Mas, assim, vamos pensar grande. Vamos transformar Rio Verde numa cidade bonita. Porque ela tem essa vocação para ser o polo regional. Então, nós temos que pensar a altura. Vamos fazer desse momento, né, vamos fazer as escolhas adequadas para que daqui 10 anos a gente olhe para trás e diga que momento oportuno, que legal que foi aqueles eventos e a sociedade participou e mudou o rumo da cidade. É mais nesse sentido, obrigado. Bom, terminamos. Mais alguém quer usar a palavra? Algum aluno do curso quer comentar? Luiz, Everaldo? Não? Pessoal, só queria lembrar um tema muito importante, que é fiscalização.
Tá? É um dos grandes gargalos que o poder público tem. Falo como um coordenador aí da Câmara Técnica, do CONDERV, né? Então, assuntos muito complexos, que é a fiscalização. Então, nós devemos observar isso aí. Eu estou lá junto com o Paulo Martins, coordenando o grupo de Código de Postura, e o nosso Código de Postura tem muitas questões que é de responsabilidade da obra, da saúde, do meio ambiente. Então, é um tema que nós devemos observar com muito carinho, da MT. Então, esse setor tem que ser bem valorizado. Nossos profissionais, às vezes, têm dificuldade por falta de legislação e também para não poder entrar na área do outro. E, às vezes, isso gera conflitos institucionais. Então, vamos observar esse ponto, porque é importante, porque nós devemos melhorar a qualidade de vida do povo e da nossa prefeitura. Obrigado. Está falando sério? Tem mais um. Everaldo, acho que tem mais uma participação. Mas pode vir para cá, Everaldo, pode vir vindo já. Pode falar, ele fala no final. Ô, velho. Porra, não. Boa tarde. Eu sou Alair Martins e participei da Comissão de Agricultura, mas me chamou a atenção alguns outros assuntos. E teve um rapaz que abordou aqui que eu achei muito importante, que é a questão do histórico, do acervo. Você disse que está preparando. A Prefeitura, em 90, fez um plano estratégico do desenvolvimento de Rio Verde até o ano 2020. Estamos há 3 anos e 95% disso está sendo feito, já está realizado. Então, vocês, como estão à frente desse trabalho, comecem a manter um acervo permanente, não é? Para não chegar alguém aqui, igual o senhor falou que vocês desmataram o cerrado, nós já fizemos reuniões aqui para acabar, senão nós não era o que nós somos. Para isso também nós temos respaldo legal e fomos financiados com o Polo Centro com 10 anos de prazo, a juro barato. Então, somos o que somos, porque tivemos que fazer isso. Eu não gosto de discurso de ambientaloide, de ambientallouco e nem ecochato, porque nós precisamos, num regime capitalista, vender, produzir, vender, ter lucro e reverter isso em assuntos ambientais, em assuntos educacionais, mas qualquer assunto desse, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar essa conta. E governo vive de quê? Vive de contribuição de um produtor, ou gerador de ICM, ou produtor rural, ou o poder público que imprime dinheiro. Não, ele arrecada de quem produz, para pagar as contas de alguém. Então não adianta falar assunto de água, assunto de A e B. Eu acho que tem que fazer. Eu não gosto nem da palavra desenvolvimento sustentável, que se não for sustentável não é desenvolvimento, é devastação. Nós temos que ter coerência até naquilo que faz. Veio o menino do resíduo sólido. Nós, através da Associação dos Agrônomos, Engenheiros Agrônomos, no poder público da época, nós montamos uma central de embalagem aqui, que é a 3ª maior do país, em coleta seletiva com logística reversa. Nós coletamos 1.200.000 quilos de embalagem agrícola todo ano nos campos da região. Iniciativa privada, com apoio do poder público, credenciado pelo órgão ambiental, com apoio de todo mundo. Vontade política do poder público, participação social, e isso está aí. Então, o assunto da água não é água. O assunto do mundo chama-se água, alimento e energia. Tudo isso é impactante. Se nós não tiver reuniões igual essa, que passa pelo crivo da discussão, nós podemos sim estar degradando alguma coisa. Vocês estão de parabéns pelo evento. Busque nos acervos da Prefeitura esse plano estratégico
para 2020, que isso deve estar lá, tá? E só não tome como crítica que falaram na mobilidade urbana. Não quero criticar o nosso e meu amigo particular prefeito anterior, levou 5 anos para reformar uma rodoviária, fui lá, jogaram a bilheteria em cima, não tem rampa, um velho igual eu tive que subir escada. Só tem escada, cadê a mobilidade? Então, às vezes está na lei, mas o próprio poder público não faz aquilo que está preconizado na lei. Tá bem? Muito obrigado, parabéns e obrigado pelo convite. A atividade de planejar é importante, o plano diretor é exatamente para pensar essas coisas todas. Afinal de contas, nossas águas estão acabando. No caso de Rio Verde, a situação não é simples de forma alguma. Rio Verde está em situação periclitante no fornecimento de água. 27% da água vem de poços artesianos, que secam o lençol freático. O Abóbora está secando, o Laje está secando, o Rio Verdinho está secando, o Rio Verdão, você passa ali, está pouquíssima água. A gente não pode achar que isso é culpa da Saneago. A gente tem que planejar para poder depois viver daqui, porque sem água não tem agronegócio, não tem perdigão, vai todo mundo embora. Mais alguém quer falar alguma coisa? É virado. Vou agradecer a presença de todos. Eu já vi. E eu vou lembrar que o plano diretor, ele deve obedecer a uma legislação federal. Nós temos a 10.257 e nós temos as leis anteriores que não foram revogadas com essa nova legislação. Então, só para lembrar, nós temos de 1968 um decreto que está em vigor, que fala sobre a expansão da cidade. É o único conceito que nós temos de expansão urbana. Diz lá, expansão urbana é a área necessária para o crescimento da cidade, ocupando os espaços contíguos às áreas já parceladas para os próximos 10 anos. Quando foi feita a 10.257, eles reafirmam isso. O plano diretor é feito para ser modificado a cada 10 anos, no máximo, pode ser antes, né? O plano diretor caduca de um ano para o outro, por algum motivo, né? Acho que vocês viram que a chegada de grandes empresas transforma rapidamente. Então, em menos de 10 anos, nós podemos fazer modificações, fazemos as audiências públicas e transformamos o plano. No máximo 10 anos, é porque esse é o horizonte que nós devemos ter para infraestrutura e para ter uma cidade planejada no prazo. Se nós expandirmos a cidade sem pensar no crescimento populacional, nós vamos ter lotes vazios para sempre. Há uma perspectiva do IBGE de que a população brasileira vai estabilizar em 2042. Nós vamos chegar com a taxa de crescimento zero. A taxa de crescimento, na verdade, é 1, né? O crescimento é zero. Isso significa que a Aparecida de Goiânia, por exemplo, vai ficar com muitos lotes vazios, porque nós só vamos ter mobilidade, da migração de uma cidade para outra e não vamos ter crescimento mais. Isso a gente tem que avaliar. Os países desenvolvidos experimentaram isso. A Alemanha hoje tem creches ociosas, porque houve uma diminuição da população infantil.
Eu tenho os dados do IBGE mesmo, porque nós não fizemos novos censos, e fica caro fazer censo, não tem recurso nesse momento do plano, né, para fazer uma pesquisa dessa monta. Mas nós precisamos pensar que uma cidade que fica com lotes vazios, que fica metade ocupada, já na década de 70, nós tínhamos São Paulo, a cidade de São Paulo, metade oca. Se nós temos metade da cidade oca, o custo de manutenção dessa cidade é o dobro. Nós oneramos a sociedade para bancar uma cidade vazia? Eu acho que isso não faz sentido. Nós devemos planejar dentro da lei, fazer o cálculo de qual é o crescimento populacional para 2027. Vamos ver o que nós temos de área de expansão já. Nós já erramos nisso, né? O asfalto derrete todo ano. Nós temos que gastar dinheiro público para recompor. Nós temos ampliada a rede de transporte para levar gente longe quando nós temos um monte de lugar vazio na cidade. Nós fizemos uma pesquisa recente, muitos de vocês responderam essa pesquisa. Grande parte da cidade, dos que responderam, disseram: é preciso a prefeitura estimular os lotes, a ocupação dos lotes vazios. E nós temos isso na Lei 10.257. Chama-se uso compulsório dos lotes onde tiver infraestrutura. Porque nós temos na Constituição uma coisa chamada função social da propriedade. Ficar o lote vazio não está cumprindo a função social. E o lote tem que cumprir. Então nós temos que pensar nisso. Para que a gente vai manter lotes vazios? As pessoas cruzam os braços, esperam passar o tempo. Todos nós trabalhamos na cidade, o vizinho constrói, a prefeitura vem e coloca a benfeitoria, fazemos todos os benefícios, a pessoa esperando para ganhar o nosso esforço. Isso não é ético. Então, nós temos que pensar em ocupar os lotes vazios onde já tem infraestrutura. A outra coisa, outra pergunta que foi feita: sabe quantas pessoas responderam o nosso questionário? 1.050 até a última vez que eu vi. É muito significativo. É uma pesquisa muito mais verdadeira do que as pesquisas que eles fazem em boca de urna e que eles fazem. Essa manifestação da sociedade nós temos que ouvir. Eles dizem também na pesquisa que nós precisamos controlar a verticalização, reservar áreas para verticalizar, para não ter impacto sobre os bairros que são homogêneos. Porque se está uma quadra toda, sobe um picolé, todos perderam a privacidade. Então nós vamos pensar também em distribuir a verticalização. E eu estou falando da grande maioria dos que responderam o questionário, tipo 85%, 90% responderam. Quanto à questão do lixo, seleção e coleta seletiva, praticamente toda a cidade disse que quer contribuir. E nós sabemos que isso é importante. Sem a contribuição da sociedade, nós não fazemos a coleta. Então a nossa sociedade já está madura para isso. Basta fazer o programa, né? Então, não vou continuar com essa fala. Eu só vou agradecer muito a presença de todos. Não faz sentido a gente fazer uma audiência com poucas pessoas. Nós tivemos uma participação bem significativa. Eu tenho 35 anos de luta nessa área, e essa foi uma das boas audiências que eu participei. Eu agradeço a todos. Isso aí, gente. Agradecemos a presença de todos e encerramos a audiência. Combinamos para daqui a 2 meses, 29 de novembro, a segunda audiência.